Fala, lindona! Chegou a hora de você dar uma organizada aí no seu guarda-roupa, tá? Vamos fazer um combinado aqui? Guarda-roupa muito cheio, ele atrapalha você ver tudo que você tem, tá? Então, às vezes você vai, né? A gente às vezes tem que se arrumar com pressa, aquela coisa do dia a dia. Se você seu guarda-roupa fala, fala, lindona! Chegou a hora de olhar para o seu guarda-roupa com uma forma mais aprofundada, tá? Olha, é interessante fazer um limpa nesse momento, tá bom? Então você vai identificar as roupas que você tem, você vai criar algumas categorias, tá? Que eu já vou explicar melhor pra você, para que você não fique com um guarda-roupa muito lotado, tá? Guarda-roupa muito lotado atrapalha a gente conseguir visualizar tudo que você tem. Então, quando eu ia fazer consultoria de imagem e estilo lá na casa da cliente, fazer guarda-roupa, aquele closet clearing, né, que a gente fala, e é closet clearing, tá? Não é closet cleaning, que um monte de gente fala. Por quê? Porque é o de trazer mais clareza, assim, não é de limpar o guarda-roupa, né? É da gente tirar o que não tá fazendo sentido mais para ela, tá bom? Mas, feito esse parênteses, volta aqui comigo. Nesse momento, o que eu gosto de fazer? Eu pego a cama de casal e separo por categorias. Então, calças, todas as calças, blusas, todas as blusas. Blusa ainda dá para criar algumas subcategorias, né? Então, blusa de manga comprida, blusa de manga curta, dá para criar também, dependendo do que você trabalha. Se a roupa que você trabalha, se você não tem uma vestimenta exclusiva para trabalho, sabe? Às vezes uniforme, ou se você tem algum trabalho que é muito formal, então tem coisas realmente que você só consegue usar. Eu tenho cliente, por exemplo, que no trabalho ela só usa branco, né? Tem algumas cores específicas ali, ou só preto, alguma coisa assim. Se isso acontecer com você, você vai ter que criar uma categoria trabalho, tá? Mas se não for o seu caso, se dá, que nem eu uso roupa para sair para trabalhar, né? Tranquilamente, assim, consigo usar o mesmo estilo de roupa. Não preciso exatamente ter roupas só de trabalho. É claro que eu tenho algumas que são mais brilhosas, que aí é para algum evento específico, alguma coisa assim. Mas de maneira geral, não vamos pensar nessas exceções agora. A gente está pensando na regra, no geral, no grosso que você tem no seu guarda-roupa aí, tá? Então você pode colocar também, se você tiver alguma coisinha que precisar criar algumas categorias assim, você pode ter blusas mais informais, mais casuais, então vão entrar aí camiseta, coisa de algodão, linho. E você pode ter algumas mais formais, né? Que aí entram as camisas, né? Algumas blusas de tecido mais estruturado, tá bom? Pode criar essas subcategorias também. Blusas, geralmente, a gente tem muito mais do que parte de baixo, então talvez as blusas seja interessante ter subcategorias, tá? Aí tem as saias, vestido, coloca tudo em cima da cama. Pode ser que você se assuste com a quantidade de roupa que você tem. E outra coisa que eu quero que você perceba nesse momento é assim a quantidade de peças que fazem o mesmo efeito. Por exemplo, calça preta. Ah, você tem calça preta reta, você tem calça preta skinny, skinny tem, sei lá, 3, 4, você tem pantalona, você tem vários tipos de calça, né, pretas. Pode ser que algumas, ou a maioria delas, faça o mesmo efeito no look, tá? Então, às vezes o tecido é diferente, mas na hora que a gente vê no look, ele tem mais ou menos o mesmo efeito, tá bom? Então, se alguma tiver mais desbotadinha, tira. O que você vai tirar do seu guarda-roupa? Tudo que tiver desgastado. Pelo amor de Deus. Combinado? Então, tem bolinha, furinho, descosturou, ou você manda dar uma corrigidinha ali na costura, alguma coisa assim. Se você não costura, não tem costureira, até fica a dica aí, é legal você ter uma costureira, tá? É interessante ter uma costureira porque quando a gente vai comprar roupas, as roupas são vendidas em padrões, né? E a gente não é um padrãozinho que vai servir em todas as roupas igualmente. Então, eu, por exemplo, eu tenho meu tronco levemente encurtado. Então, quase sempre eu tenho que dar ajuste, ou aqui ou aqui, tá? É bem comum isso acontecer para mim. Às vezes você tem a cintura mais fininha, mas tem um quadril mais largo. Com certeza vai ter que ficar fazendo ajuste de cintura. É normal, tá? Não fica sofrendo por causa disso, não. É normal, encontra uma costureira aí. Pode ser que nessa arrumação sua de guarda-roupa você perceba que tem algumas roupas que até dá para você usar. Só que você não está utilizando justamente porque está precisando de algum ajuste. Então, separa num cantinho, coloca numa sacola e leva para uma costureira, tá? Vamos aproveitar essas roupas sim, tá bom? Então, o que você vai tirar? Primeira coisa, tá desgastado, combinado? E desgastado, ó, cuidado com gola, tá? Às vezes a camiseta de ficar passando a cabeça, e camiseta vai acontecer isso mesmo, gente. A gente força para passar a cabeça. Então, com o tempo, ela vai ficando esgarçada. Então, você tira, combinado? Outra coisa, então, já falei, né? Furinho, debotado, não, desbotado, por favor, cuidado com peça desbotada, tá? Passa também essa falta de atenção aos detalhes, tudo isso tá comunicando na sua imagem, tá? Aí, outra coisa que você vai tirar
são roupas que não fazem sentido com o seu desejo de imagem, ou que não valorizem o seu corpo, ou então que é aquela cor que, cara, é uma cor difícil de usar. Às vezes é uma peça que você até gosta, mas ela tem uma estampa complicada. Aí eu sempre falo assim para cliente, sabe? Eu falo, olha, você gosta muito dessa peça? Às vezes tem uma história por trás ali, não sei, ela ganhou de presente, enfim, comprou numa viagem. Geralmente compra numa viagem, né? Eu tinha uma cliente que ela foi pro México, ela trouxe uma blusa toda com uma estampa toda, mas não é do estilo dela, não tem nada a ver, mas ai, porque comprou na viagem, não sei o que, tá. Falei, tá bom. Então a gente monta alguns looks e aí fica, sabe, até pode salvar, bate umas fotos, porque tem peças que são muito difíceis. Talvez você vai ter que comprar uma calça só para usar com aquela blusa. Aí você olha para ela e pensa assim: faz sentido eu investir mais dinheiro, tempo, energia para usar essa peça? Eu gosto tanto dela assim que talvez eu vá ter que comprar uma terceira peça, vou ter que comprar alguma outra para complementar o look com ela. Se fizer sentido para você, tudo bem, você guarda, bota na sua listinha de compra lá, e aí depois você, né, pega outra para montar o look completo. Tá certo? Mas cuidado com essas peças, tá? Que tem um valor emocional ali. Às vezes, se tiver alguma amiga para te ajudar a fazer esse pensamento, conversar com ela, falar, amiga, será que vale? Talvez seja interessante, tá? Que mais? Então, eu já falei para você, separar, tirar o que tá desbotado, tirar o que não tá alinhado com o seu desejo de imagem, que não valoriza o seu corpo e o que talvez de cor aí, que também seja muito difícil de utilizar, tá bom? Fez isso? Agora você vai começar a voltar as coisas para o guarda-roupa. Separe. Nesse momento, se você tiver, né, alguma personal organizer para te ajudar, é muito legal, tá? Mas aí você pode também, às vezes, buscar alguns vídeos no YouTube que especifiquem sobre arrumação de guarda-roupa, criar suas categorias e tal. Eu não sou personal organizer, não sou a melhor para te ensinar a organizar guarda-roupa. Inclusive, meu guarda-roupa, ó, vou explicar como eu organizo o meu. Talvez seja fácil, aí ajuda para você. Eu deixo no cabide tudo que é tecido mais fino e que amassa se eu dobro, tá? Então eu deixo isso no cabide. Aí, principalmente, gente, tecido seda, essas coisas que eu não dá para passar, mas a gente fica passando, não é legal, né? O tecido não gosta muito de ferro. Então eu deixo todas as camisas ficam em cabides. Blazer, pelo amor de Deus, tem que ficar em cabide, tá? E um cabide bom, um cabide que pegue bem para não ficar fazendo ponta. Cuidado, porque às vezes vocês deixam o blazer no cabide e o cabide é maior do que o blazer, então ele fica fazendo uma ponta aqui, ó. Detona com o blazer com o tempo, tá? Então cuida bem do seu blazer aí, por favor, porque é uma peça cara, tá? Calças. Dependendo também do tecido, eu deixo no cabide, ela dobradinha assim, né? Enfiada assim, sabe, né? Tem um negócio aqui do cabide, aí eu boto ela assim, ó. Deixo algumas assim, mas a grande maioria fica em gaveta as calças, eu guardo elas enroladinho, tá? Principalmente calça jeans, bem que calça jeans só tem uma, né? As outras calças de alfaiataria quase não amassa, então eu deixo elas enroladinhas e coloco na gaveta mesmo, tá? Aí eu tenho uma gaveta de blusa, em geral, então eu separo geralmente por cor. Eu gosto, como eu sou muito visual, eu separo por cor. Então eu tenho preta, por exemplo, é metade da gaveta preta, né? Então eu deixo separadinha todas as pretas, aí vai azul marinho, vou fazendo um degradêzinho assim, que aí fica mais fácil para eu olhar, porque pela cor eu já lembro qual que é. No cabide também eu deixo separado por cor, igual loja, tá? Loja geralmente a gente entra, é separado por cor. Eu deixo assim também. As calças também, saia também. Aí tem uma gaveta que é só de vestido e saia, porque eu não tenho tanto vestido e saia assim. Geralmente os vestidos e as saias que eu tenho é mais pro verão, para viagem, para praia, alguma coisa assim, né? No dia a dia eu tenho uma ou outra só que eu utilizo. Beleza? Gata, arruma seu guarda-roupa, tira essas roupas que estão causando aí, que não estão legal, deixa espaço livre, essas coisinhas que depois você vai trazendo com calma aí para complementar o seu look, tá certo? Até a próxima aula.